Yeah, she cut it off then. Okay. She said All right. when we can Okay. just leave everything ready. All right. All right. So it's recording, right? Should be recorded. Yeah, I just started it. Okay. So, okay. So we're all ready. This is good. Test, test, That's test, not on. test. Okay, good. All righty.
Bom dia. Bom dia. Não convenceu, não. Nós estamos na casa do Senhor. Bom dia. Bom dia. Agora os espíritos que estão aqui nos acompanhando ficaram todos felizes. Falaram, meu Deus, eles estão na carne. Estão tão assim quietinhos, né? A gente fica quietinho depois, mas agora a gente tem que sentir essa energia boa desse local. Então, estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, felizes daqueles de nós, encarnados e desencarnados, que escolhemos estar aqui, né, para tirar essa uma hora de reflexão, de estudo do Evangelho de Jesus, dessa doutrina espírita, que é uma doutrina tão esclarecedora, que é uma luz tão benéfica na vida de todos nós. E hoje nós vamos ter um tema lindo, que todos nós trilhamos, né, na nossa jornada evolutiva, que é a lei da causa e efeito, com o nosso companheiro, irmão de casa, André Marquezini. Eu sou uma fã número 1 do André, adoro ver as palestras dele, os estudos sempre muito profundos. Então, que nós tenhamos os nossos corações alegres, as nossas mentes alegres por estar aqui para receber essas sementes que certamente vão, né, frutificar, trazer bons frutos quando nós sairmos daquela porta para fora. Eu vou fazer a leitura inicial aqui do livro Ceifa de Luz. A lição de número 34, que diz: alterações na fé. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está em Paulo, Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles fazem passíveis dessa ou daquela observação tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria são companheiros em graves transformações de vida íntima. Esse terá vistos crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu frutar-se no profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado a compensação material e remuneração afetiva que o intercâmbio espiritual não lhes poderiam oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé, por esse ou aquela circunstância, use a descrição e a caridade em qualquer pronunciamento. Não lhe agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhe o pão do otimismo e da luz, da esperança, sem reproches desnecessário, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Então, que nós reflitamos nessa leitura tão linda, né? E eu já vou começar dando trabalho para o André desde o início, pedindo a ele mesmo que faça a nossa oração inicial, e depois nós teremos ele, então, para trazer esse tema lindo hoje, que é a lei de causa e efeito. André, contigo.
Gente, então vamos fechar o olho, vamos tentar se acalmar, entrar em sintonia com os mentores da casa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai querido, antes de tudo, vamos agradecer a Ele por mais essa semana de trabalho, de estudo, de convivência com os nossos amigos, companheiros, com a nossa família. E vamos pedir para Ele que a gente consiga entender um pouquinho do que a gente vai conversar hoje e que a gente consiga levar daqui o instrumento necessário para a gente continuar a nossa caminhada. A gente também pede a você, Deus Pai, que abençoe a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em desespero, em necessidade, independente de qual é a causa. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, então, antes de tudo, bom dia, né? Bom dia. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito. E a leitura inicial, ela descreve um pouco das causas e dos efeitos, né? Então, duas palavrinhas que ficaram para mim na leitura foram a fé em Deus e a crença na vida futura. Sem a fé em Deus e a crença na vida futura, de nada adianta a gente conversar sobre causa e efeito, né? Então, a gente tem que ter a fé em Deus, acreditar que tudo que existe no universo é regido por uma força maior, e cada um de nós tem uma ideia do que Deus é, e a gente também tem que acreditar na vida futura. Porque se a gente pensar em causa e efeito, achando que tudo acaba na encarnação atual, acho que a gente precisa ter um pouquinho menos de rigidez moral, né? Se a gente não pensar num futuro que vai além dessa encarnação, os nossos atos, as nossas atitudes, elas são um pouco diferentes. Então, vamos começar aqui com uma definição simples do que é causa e do que é efeito. Causa, razão ou motivo. Aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista. Aquilo ou aquele que determina um acontecimento. Então, isso é a causa. Começa ali. E o efeito? O efeito é produto de uma causa. Resultado de um ato qualquer. Então, esse finalzinho aqui é bem interessante. É resultado de um ato qualquer. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer atitude vai ter um efeito, né? Então, isso tem que ressonar na nossa consciência. Se a gente conseguir carregar alguma coisa daqui, de hoje, que seja isso. Que tudo que a gente faz vai acontecer algo por aquela decisão, por aquele ato, por aquele acontecimento, né? Então, seja um efeito bom ou mal, ele vai existir. É isso que a gente tem que ter a certeza. Bom, antes da gente falar em causa e efeito, vamos falar sobre a evolução espiritual. Então, a gente começa no reino mineral. Então, a gente tem rudimentos de memória. O que Deus, de como Deus se utiliza do reino mineral para treinar o que um dia vai se tornar espírito. Porque a origem de tudo está aqui na matéria, né? Tipo, não digo a origem de tudo, mas vamos pensar assim. O que vai ser utilizado por Deus para criar um espírito é treinado também na matéria. Deus se utiliza de um fluido. Esse fluido vai ser utilizado nesses reinos que a gente tem aqui nesse gráfico. E em cada reino, esse fluido vai ser treinado de uma maneira diferente, né? Então, no reino mineral, a gente pega ali uma pedra. O que a pedra está fazendo para treinar aquele fluido? Então, está criando um rudimento de memória. Essa é a ideia que os espíritos nos trazem de como é que o fluido vai ser evoluído
e vai se utilizar desses reinos para um dia se tornar um indivíduo e um espírito, né? Então esse fluido é utilizado no reino mineral. Então, até o reino hominal, até a gente se tornar espírito, não existe individualidade. Existe um todo, como se fosse um oceano, e esse oceano vai sendo treinado. Então sai do reino mineral, vai para o reino vegetal. Então, no reino mineral, a gente vai aprendendo, ou aquele fluido vai aprendendo a ter memória. Sai dali, passa para o reino vegetal. No reino vegetal, aquele fluido vai sendo treinado para ter sensibilidade. Então, memória, sensibilidade. No reino animal, passa a ter o quê? Um restício, uma ideia de inteligência. Né? Então, aqui a gente está falando de 3 reinos e tentando associar a cada reino uma ideia única. Então, a gente utiliza esses 3... Deus utiliza desses 3 reinos para treinar esse fluido e aplicar esse fluido algumas características. A partir do momento em que esse fluido está evoluído, chegou num ponto onde dá para se utilizar dele para criar um espírito, uma parte pequenininha desse todo é retirado e um indivíduo é criado. Um espírito é criado por Deus. Então, a partir do momento em que Deus cria um espírito, cria um indivíduo, a gente passa a ser aquele espírito e a gente passa a criar a nossa própria história. Deixa de ser um todo e passa a ser um indivíduo. A partir daquele momento em que a gente é criado, as experiências pelas quais nós passamos são nossas, que são diferentes daquelas experiências de um espírito que foi criado exatamente no mesmo tempo em que nós fomos. 2 espíritos criados ao mesmo instante, eles vão seguir caminhos diferentes. O final dessa caminhada é a perfeição e a felicidade. Mas como a gente vai chegar lá é diferente. O Wilson não está aqui hoje para mim ficar incomodando ele, então eu vou pegar o almocinho. Pode incomodar a esposa, não tem problema, né? O nosso caminho é diferente. Quando ele sai da casa dele, ele vem por uma estrada. Quando eu saio da minha casa, eu chego aqui através de outra estrada. Então, se a gente usa essa analogia simples, a estrada que a gente está seguindo para chegar lá na perfeição, a estrada de cada um é diferente. Eu pego a rota 95, ele pega a rota 10. Mas o destino é o mesmo. A gente chegou no centro hoje. Então, essa é a nossa caminhada como espírito. A gente está numa estrada diferente de cada um. Tem hora que as estradas se cruzam. Tem hora que elas chegam a um destino único para continuar seguindo. E assim por diante. Bom, e durante a nossa vida como espírito, encarnado ou desencarnado, a gente está sujeito a essas 10 leis universais. Elas são atemporais, e isso quer dizer o quê? Que não interessa em qual ponto no tempo elas são as mesmas. E elas são universais, porque elas valem em qualquer lugar do universo. Em qualquer lugar do universo. Né? Então, a lei de adoração a Deus, a lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do quê? Da lei de liberdade. Porque se todo efeito tem uma causa, se cada ato nosso vai ter um efeito, a gente tem que partir do princípio de que a gente é livre para agir. A gente detém livre-arbítrio. Então, a gente se utiliza da lei de liberdade para agir. Pergunta 702 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza o instinto de conservação? Os Espíritos falam, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, aqui, o que os Espíritos estão falando para a gente é que todos os seres vivos possuem instinto. Em alguns deles,
é automático, é maquinal. Então, alguém aqui lembra daquela plantinha que quando a gente encosta a mão, ela fecha a boquinha? Aquilo é mecânico. Aquilo é um instinto que aquela planta tem, mas é mecânico. A planta não pensa em fechar a boquinha quando a gente põe o dedo lá. Agora, se alguém vem na minha boca e eu fecho a minha boca, eu estou pensando, não, eu vou morder esse dedo. Não, eu não vou morder o dedo. É diferente daquele ato da plantinha fechar a boca comparado ao meu ato de fechar a boca. O meu ato talvez não seja instintivo. Ou melhor, ele é menos instintivo do que o da planta. Tem um estudo que eles fizeram numa faculdade que é bem interessante, mas é bem banal. Se você pegar alguma coisa e jogar no colo de uma mulher, ela abre a perna. Mecanicamente. E se você fizer o mesmo no homem, ele fecha a perna. Por que o estudo não se aprofundou? Mas foi um estudo que foi para distinguir os atos de mulheres e de homens. Então, aquele ato de fechar a perna ou abrir a perna é mecânico, é instintivo. Não é pensado. Se vocês quiserem fazer experiência, eu faço. Pega uma bolinha de papel e joga no... Sem a pessoa ver, não agora, porque agora a gente já preparou o ambiente, né? Então, por que a gente está falando de instinto? Porque leva a gente a isso. Origem da infelicidade na Terra. Então, o que tem a ver a nossa felicidade com o nosso instinto? Será que a gente é instintivamente dirigido a ser feliz ou infeliz? Não, não é isso. Um dos instintos que a gente ainda possui, nós, espíritos, é o instinto da conservação. Então, a gente tem um instinto nato de se conservar. A gente come porque a gente precisa. A gente também come, né, mocinha? Porque a gente gosta. Mas o que está por trás disso é o instinto da conservação. A gente respira mecanicamente. A gente anda mecanicamente. É claro que a gente pensa no lugar em que a gente quer chegar, mas o ato de andar é mecânico. Então, o instinto da conservação, esse ato mecânico de se conservar, aliado aos nossos defeitos ainda, e a gente coloca aqui, colocado pelos espíritos, é claro, a origem de todos os nossos defeitos está ligada ao orgulho e ao egoísmo. Então, nosso instinto de conservação faz com que nós amplifiquemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, o que nos leva à infelicidade. Então, vamos pensar de volta na comida. Tem um bombom daquele de morango que é vendido pela Alice ali na frente. Só tem um. O mocinho chega lá e fala assim, opa, esse é meu. A gente está exagerando no exemplo, né? Mas o que a gente pode olhar, né? Muitas vezes, nós olhamos para uma coisa e pensamos em nós. Pensamos nos nossos e esquecemos dos outros. Então, ali, o egoísmo começa a falar mais alto e falar, olha, eu preciso me conservar, né? O meu egoísmo, a minha falha moral, ela amplifica o instinto de conservação, o que nos leva a querer mais. Será que tudo que a gente tem é só o necessário para a gente viver? Será que o que nós temos, o que nós possuímos materialmente, é só o necessário para viver? Ou a gente tem mais do que a gente precisa para viver? Então, aqui a gente consegue entender como é que os nossos instintos nos fazem agir e nos levam à infelicidade. Porque os espíritos nos falam que se a gente detesse somente o necessário para a nossa existência, a gente não sofreria. Por causa daquelas coisas. Existiria sofrimento, mas por outras razões. Mas o sofrimento aliado às coisas não existiria. Por quê? Porque esse ato de querer vai ficando maior e maior.
Ah, eu preciso disso hoje. Ah, mas eu preciso daquilo também, e daquilo, e eu começo a viver para as coisas. Bom, antes da gente falar de lei de ação e reação e causa e efeito, vamos parar e vamos perguntar se tem alguma pergunta até agora. Sim, pergunta alguma coisa. Eu estou pensando no bombom. Bombom. Vai ter bombom hoje? Aí, ó, viu? Vai ter bombom. Então, já que não tem pergunta, vamos continuar, gente. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. É a mesma coisa? Ação e reação, causa e efeito. Será que é a mesma coisa? Não. Então, eles fizeram essa mesma pergunta num simpósio lá em Brasília da Federação Espírita Brasileira. Acho que foi em 1998, 99. 74% das pessoas falaram que sim, que é a mesma coisa. 19% falaram que não, 7% falaram que não sabiam. Acho que o número de entrevistados foi em torno de 600 pessoas naquele simpósio. Agora, por que eu estou perguntando isso? Se a gente está falando sobre causa e efeito, por que eu estou perguntando sobre ação e reação? Lei de ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A. Com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Então, se eu faço isso aqui, na parede, a parede está fazendo isso aqui em mim com a mesma força. Isso é lei de ação e reação. A mesma força, sentido oposto. É uma lei da física. Agora, quando a gente fala de causa e efeito, a força é a mesma e o sentido é oposto? É nisso que a gente tem que pensar? É disso que o Espiritismo fala? É por isso que eu estou trazendo isso aqui. Para a gente não pensar que um ato nosso vai ter uma consequência que seja exatamente contrária ao nosso ato. Causa e efeito não é eu matei alguém, alguém vai me matar. Ou aquela mesma pessoa que eu matei, numa próxima encarnação, vai nascer e vai me matar. Isso não é causa e efeito. Isso seria uma analogia à ação e reação. Né? Força similar num sentido contrário. Pena de talião. Código de Hammurabi, 1780 a.C. Olho por olho, dente por dente. Isso é ação e reação. Se eu tiro um olho, eu perco um olho. Tiro um dente, alguém me tira um dente. Impede a justiça desproporcionada. Será que impede ou favorece a justiça desproporcionada? Impede. Porque essa lei aqui é o quê? Eu fiz isso, eu recebo exatamente a mesma coisa no sentido contrário. Introduz início de ordem na sociedade com relação aos tratamentos de crimes e delitos. Então, naquela época, gente, há 4.000 anos atrás, o mundo era diferente. Nós éramos diferentes. O instinto regia. O instinto de conservação falava muito mais alto nas nossas consciências, nos nossos atos, do que hoje. Então, qual é o tipo da lei que tinha que imperar naquela época? Se você matar, você vai morrer. Se você bater, você vai apanhar. Se você roubar, você vai para a cadeia, você vai ser chicoteado. A justiça era mais dura, porque a gente não conseguia entender de outro jeito. Só que a gente já não é mais aquele espírito que vivia há 4.000 anos atrás. A gente já passou por algumas encarnações e a gente aprendeu com essa lei que matar é errado. A maioria de nós já aprendeu isso, porque a maioria de nós não mata. Então a gente pode concluir que se a gente está nessa humanidade há 4.000 anos, a gente aprendeu com essa lei lá no começo. Porque com certeza eu devo ter matado alguém e por aquela razão
eu fui morto. A partir do momento em que me mataram, eu aprendi. Opa, não dá para matar, porque se eu matar, eu vou morrer. Né? Não é assim? Se eu for no banco e emprestar dinheiro, hoje a gente já age de um jeito diferente. Se eu for no banco hoje emprestar dinheiro e não pagar, o que acontece? Prestei dinheiro para comprar um carro. O que acontece? Pega o carro de volta. Pega o carro de volta. Então, vai chegar uma hora que eu vou aprender como. Chegar lá no banco, ó, pegaram meu carro. Eu vou lá no banco, eu quero emprestar dinheiro, comprar outro carro. Não. Vai andar a pé, eu não vou te emprestar mais dinheiro. Aí andando a pé eu vou aprender. Olha, eu só posso emprestar o que eu posso pagar. Então eu já não preciso mais aprender que eu não posso matar. Já não preciso mais aprender que eu não posso bater. Estou aprendendo que eu não posso roubar, porque quando eu vou empresto dinheiro do banco e não pago, estou roubando o dinheiro do banco. Então as leis vão se modificando, porque a gente vai evoluindo. As nossas ações vão se modificando, por quê? Porque a gente começa a aprender. Então, se lá no começo a gente matava, passaram 2000 anos, opa, matar é errado. As minhas ações se modificam. Qual seria a melhor forma de reparar um mal sofrendo a pena de talião? Qual que é a melhor maneira de reparar um mal? Através dessa lei aqui. Vamos lá, gente. Alguém me ajude aí. Está escrito ali. Através da mesma maneira. É através da mesma maneira. Você fez alguma coisa, aquela mesma coisa vai acontecer com você. Ah, eu entrei numa briga ali, cortei a mão do meu amigo. O que vai acontecer comigo? Minha mão vai ser cortada. Como disse Gandhi, se assim fosse, acabaríamos todos cegos e desdentados. Então, tirei o olho de um, me tira um olho, tirei os dentes. É assim que a gente... Mas a gente dá risada, mas se a gente for lá no Nordeste do Brasil, existem cidades onde famílias se destroem e aquela destruição não acaba. Ah, matou o filho. O cara vai lá e mata o filho do outro. E fica aquela guerra constante e não acaba. Né? Então, saindo dessa guerra que existe lá naquela cidadezinha do Nordeste e voltando para cá, será que a gente não faz isso às vezes dentro de casa? Ah, ele não quer falar comigo, eu não vou falar com ela. Ah, ela não quer ir lá pegar isso para mim, eu não vou lá pegar isso para ela. Né? Então, vejam bem, a gente está saindo de matar, mas a gente ainda não consegue expurgar o comportamento de... Exatamente isso. Você está vendo como essa lei ela foi gravada na nossa consciência através de nós mesmos? Então a gente tem que sair do olho por olho, dente por dente e vir para o quê? Ah, ela não quer lá pegar. Ah, bom, mas e se eu for lá pegar para ela, talvez ela vai ver que é legal pegar e daí ela, quando pedir, ela vai pegar para mim. Né, mocinho? Vamos pegar, a próxima vez você tem que ir lá pegar. A gente não pode acabar assim, gente. Sem olho e desdentado, né? Essa é a verdade. Karma. Karma, gente. Tem que ter karma, né? Enfoca ações humanas e suas consequências. O homem torna-se escravo de renascimentos sucessivos sem chance de reverter ou amenizar sua situação. O exemplo mais fácil aqui são as castas indianas. Você nasce naquela casta, você está preso àquela casta pelo resto da tua vida. E é o resto da vida, porque se você nasceu de alguém que é daquela casta, você está obrigado a ficar naquela casta. Hoje não é bem assim, comparado quando isso foi criado por nós. A sociedade indiana ela já é um pouco mais maleável, mas esse preconceito ainda existe. Tá, agora a gente sai lá da Índia e vem para cá. Quem que aqui não é imigrante?
Será que a gente não vive numa casta? Quem é nativo aqui do país e quem não é desse país? E daí, entre nós aqui, os imigrantes, será que não existe assim uma casta entre, mas eu sou do Brasil, aquilo ali eu não sei de onde. Será que a gente não cria essas castas sem ter a casta? A gente faz isso. Então, de novo, a gente passou por essas encarnações onde as castas foram impostas a nós, ou a gente impôs a casta, e a gente ainda vive a casta hoje em dia. Será que para Deus existe casta? Será que, não, os espíritos criados naquele dia, aqueles ali são especiais. Mas os criados na terça-feira, não, os da terça-feira são. Para Deus, todos nós somos iguais. Não tem casta. Né? Seria a lei do karma a melhor forma de reparar o mal? Também não, né, gente? Porque aqui essa condenação está imposta e não tem como se livrar dela. Não dá para sair da punição. E às vezes uma punição onde não existe uma causa. Se eu nasci naquela casta, se eu sou desse país, se eu sou desse bairro, se eu sou daquela igreja, é imposto alguma coisa em mim e eu carrego aquilo pro resto da vida. Fatalidade e destino. Bom, a gente está indo nesses diferentes conceitos para quê? Para que a gente entenda que nada disso que foi criado por nós, nada disso foi criado por Deus. Se a gente olhar para trás, nas leis universais, as leis universais tratam de casta? Não. Então, tudo que a gente tem aqui que define a maneira com que a gente se comporta hoje em dia, isso não foi criado por Deus. Isso não nos foi ensinado por Deus. Isso é criação nossa. Baseada no quê? Vamos voltar lá. Olha no que é baseado. Tudo isso que a gente está conversando é baseado nisso aqui, ó. No instinto de conservação exagerado. Porque na hora que eu nasci numa casta superior, o que eu vou querer? Eu vou querer preservar a minha posição. Então, o meu egoísmo e o meu orgulho está fazendo com que eu crie uma coisa imaginária que não deveria existir. O destino do homem é estipulado por uma causa divina. A ordem universal não pode ser alterada por nada ou ninguém. Isso é um fatalista. Ele nasceu naquele lugar porque Deus quis. Ou porque seja lá qual for o nome que a gente coloca em Deus. A gente é um infiel porque aquele outro Deus quis. E assim por diante. Deterministas. As circunstâncias que determinam os fatos excluem o acaso e o livre-arbítrio. O universo foi criado porque teve uma explosão. Isso é um determinismo. Qual é a causa da explosão? Alguns átomos se colidiram ali, aquilo começou uma reação em cadeia, e aquela explosão começou a explodir, mais explosões, e daí o universo foi criado. Bom, será que, voltando lá, nas leis universais, a gente consegue ler isso aqui naquelas leis? Onde as circunstâncias que determinam os fatos excluem o acaso? E o nosso livre-arbítrio? Então vamos responder mais essa perguntinha aqui. Ó. Pode o espírito encarnado modificar a ordem dos acontecimentos? Segundo essa teoria aqui, não. Mas, será que tem como a gente modificar a ordem dos acontecimentos? Será? Será? Com certeza? Por quê? Mas O seu livre-arbítrio? liberdade de Você escolha. conseguir pular qual? A gente tem livre-arbítrio? Em certo ponto. Não, mas ela que está falando, em certo ponto. É limitado. Limitado ao quê? As leis universais, as leis divinas.
as leis universais e as leis divinas. Onde é que estão essas leis? Na nossa consciência. Então, se elas estão na nossa consciência, como é que a gente não consegue executar essas leis a todo instante? Ah, olha lá, a gente volta lá no quê? No orgulho, no egoísmo, no instinto. Então, a gente tem que modificar esse instinto de conservação, tornar ele um pouco mais ameno. Menos, né, mocinha? Em vez de um bombom, ou melhor, 3, que você sempre compra 3. Mas não é coisa jurídica. Então, a gente tem que amenizar aquele instinto de conservação. Vamos pensar assim, ó. Em vez de eu ter que me conservar somente a mim, tem que conservar todo esse universo. Né? Eu tenho que ajudar o outro a se conservar também. Não sou só eu, não é só minha família, não é só os meus amigos, não é só esse centro. Tem outros centros, a gente tem que ajudar a se conservar. Tem outras religiões, tem que se conservar. Justiça divina, diretamente relacionada à lei de causa e efeito. Então aqui a gente está entrando no espiritismo de volta. O principal fundamento é a igualdade distributiva e corretiva. Distributiva é a relação entre a sociedade e os seus membros. Então, a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade. Corretiva, relações entre os membros. Então, a gente vive em uma sociedade e existem relacionamentos entre nós e membros dessa sociedade. Agora, vamos extrapolar essa sociedade para o quê? Encarnado e desencarnado. Então, existe a sociedade encarnada e existe a sociedade desencarnada. A gente está em relacionamento com essas duas sociedades. A desencarnada, a gente não consegue enxergar, a maioria de nós. Mas a gente está em relacionamento constante com eles. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, lá no livro Céu e Inferno, o Kardec tem um ensaio, acho que é no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. E lá existem 34 itens que ele coloca como as leis que regem essa vida futura. Né? Então, é algo muito mais específico do que aquelas 10 leis naturais que nos são colocadas por Deus na nossa consciência. Então, um dos itens é exatamente esse, que o espírito sofre as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Porque ali, naquele contexto, ele está falando com os encarnados. Né? Ele está trazendo essa mensagem para os encarnados. Falando o quê? Olha, tem vida após a morte. Lembra na leitura inicial, quando eu falei sobre a fé em Deus e a crença na vida futura? Então, aqui entra exatamente isso. Kardec estava falando para a gente encarnado que o nosso sofrimento ou a nossa felicidade no plano espiritual está relacionada ao que a gente faz quando encarnado. Mas em outras palestras a gente não fala sobre tudo que a gente sofre hoje vem de vida anterior? Vem dos nossos erros do passado? Não, fala que a gente deve ser vida também. Mas aqui ele está falando de algo mais. Ele está falando sobre imperfeições que não conseguiu corrigir. Então, aqui a gente está extrapolando, a gente está inserindo uma nova variável. Será que aqui? É aqui. Olha lá. Então, aqui, se a gente for olhar nesse diagrama, normalmente a gente fala sobre isso aqui, ó.
que os problemas que a gente tem vêm do passado ou problemas que a gente cria no presente. Mas, além disso, tem isso aqui. As nossas imperfeições. Não é só o que a gente faz que causa, ou melhor, que vai ter um efeito bom ou ruim. É o que a gente é também. Então, se a gente não é perfeito, o que é que vai acontecer? Vai errar. Vai errar. A gente vai errar. Porque a gente ainda não sabe tudo. É igual uma prova na escola que a gente não estudou. O que vai acontecer? Tem alguma coisa que a gente vai acertar, tem alguma coisa que a gente vai adivinhar. E tem alguma coisa que a gente vai errar. Não é? Tem coisa na vida que a gente faz certo sem saber, gente. A gente faz certo sem saber. Só que quando a gente faz sem saber, tentando adivinhar, a gente aprende com aquilo? Não. Às vezes a gente aprende, porque a gente decora. Né? Ah, não, coloquei letra C, aí você vai lá, mas essa aqui eu acertei. Aí você lê lá, 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. Ah, decorei. Né? Mas tem coisa que a gente faz, é porque a gente já errou com a outra vida, acertou e agora a gente faz por... Então vem para esse desenho aqui, ó. Eu preparei um desenho para responder essa pergunta. Eu sabia que o Valtinho perguntou exatamente isso. Tem um desenho para cada coisa aqui. Então, olha aqui, ó, os erros vêm das nossas imperfeições, aliado ao nosso livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente vai fazer, gente. Deus nos dá o livre-arbítrio limitado. Limitado ao quê? Ao que a gente é. A gente não tem um livre-arbítrio total hoje. Do mesmo jeito que a gente não é livre totalmente. Eu sou livre para ir para Marte? Eu tenho livre-arbítrio para ir para Marte. Mas eu estou livre para ir para Marte? Só atrelado a um corpo. Através de minhas encarnações, usei mal meu livre-arbítrio. Não evolui o suficiente para estar num planeta onde o meu corpo seja leve o suficiente para que eu consiga sair de um planeta e ir para o outro. Mas vamos voltar aqui. Ó. Meus erros causados através das minhas imperfeições aliado ao livre-arbítrio vai fazer que, em algum determinado ponto do tempo, eu me arrependa do erro. Tá, mas antes de falar isso aqui, vamos voltar no outro. Ó. Tá aqui, a gente estava falando sobre as imperfeições que estão atreladas ao quê? Tem como fonte o egoísmo e o orgulho. Todas as outras imperfeições têm como fonte o orgulho e o egoísmo. Tá? São derivações de orgulho e egoísmo. Então, as imperfeições aliadas aos meus erros do passado me colocam aqui hoje. Aí, nessa encarnação, tem os acertos e tem os erros. Baseados no quê? Nas minhas imperfeições e nas minhas qualidades. Eu esqueci de colocar ali uma outra caixinha onde são as nossas qualidades. Tá legal, então eu estou no presente, tenho qualidades, imperfeições, tenho todos os problemas e todos os acertos que eu causei e que eu recebi nas vidas passadas, me colocam aqui hoje. Sempre se utilizando do livre-arbítrio. Então, hoje, nesse momento, eu sou essa carga do passado mais o que eu sou. E é onde vai me levar. Pode falar. Você falou dos erros do passado, dos erros do passado da outra vida. Eu não sei o que eu fiz na outra vida. Eu não sei desses erros. Bom, os espíritos eles respondem essa pergunta da seguinte maneira. Eles falam assim, ó. Olha para o tipo de dificuldade e de facilidade que você tem e você vai entender a natureza do teu erro. Né? Então, se a tua vida ela não tem problemas hoje,
é porque você angariou qualidades suficientes para estar nesse ponto hoje. Se a tua vida é cheia de problemas, infelizmente o que você fez no passado te trouxe exatamente para esses problemas. Mas tem um outro ponto que os espíritos colocam, que normalmente uma vida muito atribulada aponta para um fim de ciclo, onde você chega num ponto e fala, eu não aguento mais. Que é o arrependimento. Eu já não aguento mais passar por isso. Fazem 10 encarnações que eu estou repetindo a mesma coisa. Chega. Então, eu preciso de ajuda e eu vou passar por os 10 problemas numa encarnação só e eu vou conseguir. E aí vem aquela vida onde só tem problema. Você olha para a pessoa e fala assim, como é que ela consegue? Normalmente aquela vida cheia de problema significa um fim de ciclo, onde você quer resolver aquilo de uma vez só. André, nessa sua colocação tem mais um outro pontinho. Então, me ajuda a lembrar. Às vezes, a pessoa não tem tribulações, não porque ela não deve à justiça de Deus. É Sim, porque senhora. ela não consegue. Então, Também. Deus é tão bom que ele sabe o momento em que a gente está preparado para poder passar as tribulações. Ou pode ser também uma vida de refresco, né? Vamos imaginar uma vida daquela cheia de atribulação. A gente resolveu um monte de coisa. A gente fala assim, olha, eu preciso de um tempo agora. Então, agora, nessa vida, eu quero desenvolver o meu intelecto. Quero desenvolver a música para mim. Quero aprender alguma coisa para que na próxima encarnação eu volte para resolver mais problemas. Né? Então, esses exemplos que os espíritos nos trazem, eles generalizam. Porque não dá para a gente olhar para nós mesmos e falar, ah, não, aquela pessoa ali, aquele lá, ó, o problema dele é aquele. Não, os espíritos não vêm trazer essa resposta individual para nós. Eles trazem esse ensinamento genérico para que a gente consiga se utilizar, entender quais são os nossos defeitos, as nossas falhas e tentar resolvê-las. Né, Alice? E tem outra coisa também, André. Deus, de uma encarnação para outra, ele nos dá a oportunidade do esquecimento. Também. E a gente tem só insights. Às vezes, entendeu? Quer dizer, se a gente lembrar de tudo que tem feito na outra vida, não está ferrado. Não, se a gente lembrar das nossas vidas, grandes chances, ou melhor, a chance é grande de essa lembrança aliada a nossas imperfeições vão levar a novos erros, né? Então, por quê? Porque a gente está sempre ali... O seu crescimento, né? Exato, a gente está sempre atrelado ainda ao orgulho e ao egoísmo. Né? Então, a gente também, se nos lembrássemos de outras vidas, a gente traria para cá agora as culpas do passado. Então, a gente talvez se engessaria, não conseguiria agir. Ah, eu tenho tanta vergonha do que eu fiz que eu vou me esconder. Eu não quero estar com aquela pessoa porque eu fiz muito mal para ela. Como é que eu vou resolver isso? Porque daí, se eu lembro, a outra também lembra, né? Porque a gente, perante Deus, todo mundo é igual. Então, se um tem a capacidade de lembrar do passado, todo mundo teria que ter. Não ia ter casamento. Não ia ter casamento, você não ia querer ter filho, você não queria, você ia travar. Por quê? Aqueles que já têm um pouquinho mais de senso, eu não vou fazer mais nada nessa vida porque eu não quero errar mais. Eu não quero chegar perto daquela pessoa porque eu tenho uma animosidade com ela. Ah, não quero chegar perto daquele ali porque ele me matou, ele vai me matar de novo. A gente travaria, não teria evolução do jeito que a gente consegue evoluir sem ter a lembrança do passado. Vamos dar uma corrida aqui. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de felicidade, de gozo ou privação de felicidade. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, daí eu coloquei esse desenho aqui que a gente tinha trazido antes, né? Então, se a gente olhar aqui, isso aqui é como se fosse um ciclo. As
nossas imperfeições e o nosso livre-arbítrio nos levam a erros, a partir do momento em que a gente para e fala assim, ó, o que eu fiz foi errado. E aqui, gente, a gente tem que extrapolar, porque a gente não é espírito que vive sempre encarnado. A gente também é espírito que vive desencarnado, né? Então, vai chegar uma hora que, independente do erro que a gente cometeu, a gente vai se arrepender. A hora que a gente se arrepende, o que acontece? Sofrimento moral. Por que eu fui fazer aquilo? Tá, a hora que a gente começa a sofrer porque a gente se arrependeu, a gente começa a espiar. Aí, a gente pede por uma chance para reparar. Primeiro ato, vai lá na pessoa e pede desculpa. Não é isso que a gente faz? Me arrependi. Nossa, o que eu fiz? Eu vou lá, se eu tenho a chance, eu peço desculpa. Só que pedir desculpa é o suficiente? Não. Porque se eu fui lá e machuquei alguém, você acha que eu simplesmente com o ato de ir lá e pedir desculpa, eu vou desmachucar a pessoa? Eu vou desmagoar a pessoa que eu magoei? Não. Eu vou ter que mostrar que eu nunca mais vou fazer aquilo para aquela pessoa. Como é que eu vou mostrar aquilo? Tratando aquela pessoa bem. Rezando para Deus, para que tenha uma oportunidade de tratar aquela pessoa bem. Então, se ela não quiser pegar para você, mocinho, pega para ela quando ela pedir. Então, daí, quando a gente repara, a gente aprende. Olha, me arrependi. Como é que eu tive a coragem de fazer aquilo? Não vou fazer mais. Desculpa. Começo a agir para mostrar para aquela pessoa que eu não faço mais. O que aconteceu? Aprendi que aquilo não faz. A partir do momento em que eu aprendi que aquilo não se faz, cortei uma imperfeição daquela lista de imperfeições que eu tenho. A quantidade de erros que eu vou cometer vai ser menor, porque já tem uma imperfeição a menos ali que vai me levar ao erro. Então, isso aqui é um ciclo que vai alimentando ou vai reduzindo o número de imperfeições que nós temos, ou a amplitude daquela imperfeição, e vai nos levar ao quê? Ao invés de levar a erros, vai começar a nos levar a acertos. A gente vai ter mais liberdade para fazer as coisas que a gente quer, o nosso livre-arbítrio vai ser maior, e vai chegar num ponto que é o ponto que Jesus veio e nos mostrou. Né? Que a gente tem que tratar o outro do jeito que a gente quer ser tratado. Começar a sentir a dor do outro. Esse negócio aí é igualzinho tomar sopa quente. Se você meter a colher no meio e pôr na boca, vai queimar a boca. Vai queimar a boca. Devagarinho, levando. Você assustou? É exatamente isso, gente. Não, mas é um exemplo simples para a gente lembrar a hora que a gente sair daqui. Porque esse é que é o problema, né? A gente lê os livros e é tanta informação, e a informação nos é trazida num linguajar que a gente não consegue carregar para o dia a dia. Agora, a historinha da sopa a gente consegue. É isso que a gente tem que fazer. Então, a sopa é quente, o sorvete é frio. Quando a gente vai comer o sorvete, o que acontece? Dói o dente. Então, a gente pega lame um pouquinho ali, vai pelas beiradas. É assim que tem que ser. Toda imperfeição, assim como toda falta dela para uma nada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessário de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, aqui, os espíritos nos trazem exemplos genéricos do que acontece com a gente. Come demais, fica com dor. Ah, comi demais. Minha barriga tá... Tenho preguiça de trabalhar, chega uma hora, você não aguenta ficar sem fazer nada. E assim por diante. Para cada efeito
tem uma causa. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, e é isso que os espíritos nos trazem, que só nos basta a vontade para se modificar. Somente isso. Porque todo o ferramental nós temos, todo o auxílio que nós precisamos, nós temos. Por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, se a gente tiver vontade, a gente acaba com as nossas imperfeições, a gente repara os erros e a gente começa só a acertar. A cada um segundo as suas obras. Então, para finalizar, tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem, é responsabilidade nossa. A gente não pode culpar ninguém. Ninguém é vítima, gente. Tudo o que nós temos, a posição em que nós nos encontramos, é decorrente das nossas escolhas. Alguma pergunta? Eu quero só falar dessa última coisa que você falou, das imperfeições. Essa vontade. Porque a gente sempre, quando a gente lê, que a gente estuda, que isso passa, que isso vem de novo assim para a gente fala assim, nossa, é só vontade, mas é tão difícil essa vontade, né? A gente fica aquela coisa. Porque a gente ainda está muito preso nos nossos defeitos, então a gente acha assim, que é um destaque muito grande. Mas é incrível o dia que acontece. Porque o dia que acontece na sua vida, essa vontade, é assim, tira com a mão. É tão fácil que aí você entende o que eles estão dizendo. Exato. É bem isso. Você tem que viver para entender como que é fácil essa vontade. É porque daí volta nesse diagrama, gente. A partir do momento em que a gente tem essa vontade e elimina aquela imperfeiçãozinha que a gente tem ali, é como se tirasse um espinho. Tirou o espinho, para de doer. É um clique, né? Às vezes você está sofrendo tanto, nem o espinho apertado aí, fazendo exatamente. Você está sofrendo tanto, que na hora vem aquela coisa assim, não mais, acabou. Isso não vai me perturbar, mas não vai me fazer sofrer desse tanto que está me fazendo sofrer mais. E aí você parece que conecta com uma coisa tão maravilhosa que sai. É exatamente isso. Vamos voltar naquela leitura inicial, gente. A gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que acreditar. O que é essa fé em Deus? É acreditar que a gente não está sozinho, acreditar que alguém, e é difícil a gente falar em Deus em alguém, porque Deus não é uma pessoa, mas existe alguém controlando tudo. Nada está fora do controle. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Quem controla tudo é Deus. Exatamente isso. Agora tem uma coisa. Mas se a gente usa o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, hoje nós estamos aqui nos Estados Unidos, com tudo bonitinho. Aí na pós-revelação aí manda nós para catar. Não, porque lá o negócio é o seguinte, lá ainda estou na lei do tolião ainda. Cortou, vai ser cortado. Então tá, gente, muito obrigado e uma boa semana para todos. Obrigada, André. Acho que não temos mais pergunta, né? Porque foi bem interativo. E eu estava ali refletindo, ouvindo o André falar, e lembrando de uma colocação que a Lúcia Helena Galvão faz, que ela diz assim, o bom orador não é aquele que quando a pessoa vai lá, assiste a exposição dele, a gente sai pensando, nossa, como o André estava com a camisa da Calvin Klein, né? Estava bonito, ele bem vestido. Ou eu acho que aquele óculos dele é Ray-Ban, pensando nele. Como que o André fala bem? Aí pergunta assim, mas o André falou do que mesmo? Aí a gente não lembra. Porque o bom mesmo expositor, aquele que traz a mensagem, aquele que faz a gente sair da porta para fora daquele ambiente pensando em nós. Então, eu sempre falo que o André e tantos bons palestrantes que, graças a Deus, nós temos nessa casa, tem esse dom de fazer a gente refletir sobre nós mesmos depois que a gente tem ouvido, né, o estudo trazido. E o André tem esse dom, graças a Deus, de fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos.
Então, não é pensar no André, não é pensar como o André fala bem, como o André está bonitinho, bem vestidinho, é pensar assim, o que o André trouxe de mensagem para minha alma, para o meu coração, que eu vou sair daqui para fora com esse compromisso hoje. Pensando na mensagem para mim, eu, Geilza, Beth, Luci, Simone, Múcio, olha o bombom. Então, a gente tem que pensar, refletir sobre isso. Isso aí. Então, e eu acho que o compromisso, gente, que a gente tem que ter é sabendo que nós somos espíritos eternos, mas que a encarnação... Terezinha falou algo na palestra dela última que eu ouvi, eu tenho pensado muito, que ela diz assim, ela disse, né? A vida é uma extensão do amor de Deus. Então, que nós possamos... você vê que a Terezinha fez eu pensar, estou pensando até hoje numa frase que eu ouvi na palestra dela passada. Então, pensar que essa extensão do amor de Deus é um presente que nós temos que não tem preço. Então, usar esse presente, dessa oportunidade, dessa encarnação que nós temos para refletir, né? Como o André disse, a minha vida agora reflete no meu passado. O que eu estou passando agora, certamente, são heranças de coisas que eu fiz no passado. Então, o que eu faço para mudar, para ser melhor? E as minhas escolhas nessa vida? Se eu tenho feito escolhas ruins, ainda sou egoísta, ainda sou orgulhosa, penso que eu sou melhor do que os outros, o que eu posso fazer no meu dia a dia para que essa transformação aconteça? Porque é muito curto o tempo que a gente tem aqui. E depois talvez demore anos para que a gente tenha outra oportunidade de voltar para fazer essas matérias de novo, né? Então, vamos sair daqui para fora hoje com esse compromisso sério de pensar nessa mensagem que o André trouxe, do que eu tenho que fazer para melhorar, para me transformar, para ser um ser melhor, um espírito melhor, um filho de Deus merecedor de ser chamado filho de Deus. Certo? Todo mundo com compromisso, então? Vamos ser melhor na nossa casa, vamos ser melhor no nosso trabalho, vamos ver o que a gente pode fazer para que a nossa luz realmente brilhe, porque nós todos somos, né? Essa centelha da luz e do amor de Deus. Então, nós vamos agora encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estar aqui. Vamos passar para os passes. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Tem? Seja muito bem-vindo a essa casa, nós te acolhemos com muito amor, vai estar as portas abertas, faça desse local mesmo a sua casa, o lugar onde você vai encontrar acolhimento, recebimento, e vai ser sempre muito bem-vindo. E eu quero dar as boas-vindas à nossa querida amiga Érica, que eu estou vendo ela lá no cantinho, que ficou tantos anos nessa casa e está hoje nos visitando. A gente está muito feliz de te ver aqui. Seja muito bem-vinda a essa casa. E agora eu vou pedir... Quem quer fazer oração hoje? Quem que está, assim, né, embebecido da luz dessa palestra e quer fazer oração final? Alguém ergue a mãozinha? Você faz. Eu já estava ficando assim apavorada. Falei, gente, mas ninguém. Que bom. Então, você vai fazer a nossa oração final em nome de Jesus. Nós passamos para a nossa parte final. Que todos tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Querido Deus, nós te agradecemos o ensinamento dessa manhã, as palavras do André, de todos também, todo esse entrosamento que tivemos nessa manhã. Lhe agradecemos o dia, a noite, o ar que respiramos. Nós também agradecemos as dificuldades que nos é dada e também os aprendizados do caminho. Agradecemos também o respirar. Agradecemos a natureza, o andar, o caminhar, a saúde. Às vezes ainda que não perfeita, mas no caminho da perfeição, porque é para onde Deus está nos guiando. Então, encarecidamente eu agradeço. Nós agradecemos por respirar, pelo trabalho, pelo alimento que é dado para nós. E agradecer também essa manhã maravilhosa em que tivemos aqui. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja.